quero te convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16, nós vamos ler a partir do verso 11. Achamos? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Fala conosco essa noite, Senhor. Fala o coração de cada um de nós essa noite aqui. Que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra, direcionados pela Tua Palavra, conduzidos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos, capítulo 16, a partir do verso 11, diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costume que a nós romanos não é permitido aceitar e praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida eles todos seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Com todos de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Então esse texto nos mostra a conversão de duas pessoas, a libertação de uma outra pessoa. Primeiro mostra a conversão de uma mulher chamada Lídia, e depois
a libertação de uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Em terceiro lugar, a conversão de um carcereiro e toda a sua casa. E a semelhança de Lídia, que toda a casa dela creu foi batizada, com o carcereiro aconteceu a mesma coisa. Aqui Paulo estava cumprindo a sua missão, estava em missão, juntamente com Silas. Inicialmente ele começou o seu ministério missionário com Barnabé, mas aí se você olhar no capítulo 15, 14, 15, você vai ver uma desavença que houve entre eles por causa de um sobrinho de Barnabé chamado João Marcos, e eles se separaram. Barnabé foi com João Marcos para um lugar e Paulo chamou Silas e aí seguiu para poder voltar às igrejas que eles tinham estabelecido. E aí ele vivencia essa situação. Ele chega na cidade e vai a um lugar de oração, porque normalmente quando ele chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga onde ele se dirigia. Lá ele ministrava, mas naquela região não havia, porque haviam poucas sinagogas ali, não havia. Por esse motivo ele vai lá para a questão do rio e vai procurar um lugar para orar. E quando ele está orando lá, a Bíblia diz ali que Deus abre o coração daquela mulher para que ela entenda a palavra, e aí ela se converte e os convida para a casa dela. Em seguida eles seguem ministrando a palavra, são seguidos por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela era escrava, e os senhores dessa escrava se valiam do lucro que ela obtinha ali, do dinheiro que ela obtinha daquele trabalho. E quando ele expulsa aquele espírito, ele tira daquela mulher essa condição e tira daquelas pessoas, daqueles senhores daquela escrava, a possibilidade de continuar obtendo lucro através dela. Isso gera uma revolta para eles. Eles se levantam toda a cidade contra Paulo e Silas, e eles são colocados na prisão, na condição que nós vimos. Mas diz que tiraram-se a roupa, eles foram açoitados, e aí eles foram colocados lá. Tinha um resultado positivo. Famílias haviam se convertido até ali. Então, existe uma objeção, sempre haverá uma objeção contra as nossas vidas. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós avançamos, quando nós ministramos, sempre vai haver resistência, sempre vai haver uma objeção e uma forma de tentar nos parar. E aqui teve uma perseguição sobre a vida dele. E onde ele foi, tinha objeção. E aconteceu algo extraordinário. Diz aqui perto da meia-noite, ou próximo da meia-noite, eles cantavam hinos, eles adoravam, louvavam e oravam, e aconteceu um terremoto naquele lugar, e as cadeias se partiram das pessoas, eles foram livres. Então Paulo viveu essa situação dentro de um cárcere, uma ação sobrenatural de Deus, uma ação extraordinária de Deus naquele lugar. Mas lá no capítulo 12 de Atos, desse mesmo livro, nós vamos ver que Pedro também viveu algo semelhante, algo sobrenatural. Pedro estava preso, aí era uma perseguição do rei Herodes, e a Bíblia diz que a igreja intercedia por Pedro, a igreja orava por Pedro. E aí Deus se manifesta lá onde Pedro está, quebra aquelas cadeias, quebra aquelas correntes, abre as portas de uma forma milagrosa, a ponto que o próprio Pedro achou que não era real. Ele só foi dar conta que era real quando ele estava do lado de fora. Ele falou, é real. Mas Deus enviou o anjo lá para o libertar. Deus marcou aquele lugar com a presença dele. Assim como Deus marcou lá onde Pedro estava com a presença dele, de maneira semelhante, Deus marcou o lugar onde Paulo e Silas estavam com a presença dele. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que aonde a presença de Deus se manifesta, algo sobrenatural acontece.
Aonde a presença de Deus se manifesta, algo sobrenatural acontece. E é muito interessante porque existem situações que a gente vive que só uma manifestação sobrenatural de Deus naquele lugar, naquela situação, para mudar aquela situação e mudar aquele lugar. E aí eu lembro que Jesus, passando certa vez por uma região, e 2 espíritos lá, malignos, os espíritos malignos que atuavam naquela região, que dominavam aquela região, ao se depararem com Jesus, eles fizeram uma declaração interessante. Eles reconheceram Jesus e falaram: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? O Senhor veio nos perturbar. E como se diz aí popularmente, se fosse na tropa de elite, o Capitão Nascimento, pede para sair. Pede para sair. E eles bateram em retirada. Entraram lá nos porcos, coitados dos porcos. E aqueles criadores de porcos ainda ficaram incomodados porque estavam tendo prejuízo e estavam perdendo lá. Então, aonde a presença de Deus está, aonde a presença de Deus se manifesta, algo sobrenatural acontece. Milagres acontecem, algo sobrenatural acontece. E aí, os espíritos imundos, eles têm que sair, eles têm que se render a Jesus e têm que sair. Os espíritos imundos, eles ficam incomodados. E a Bíblia diz que aquela moça há anos lidava naquela situação, servindo aqueles espíritos malignos, presa naquela situação. Ela era escrava. E é interessante porque Jesus liberta 3 pessoas nesse contexto, e a partir de Lídia, a partir do carcereiro, mais pessoas, mas é citado aqui 3 pessoas. 3 pessoas são libertas. A primeira é Lídia, que era uma mulher que tinha recurso, mas ela é liberta. Segundo, aquela moça que é escrava, ela foi liberta. E terceiro, o carcereiro, porque ele cuidava de presos, mas na realidade ele era preso também. Não aquela prisão física, mas uma prisão espiritual. Ele precisava de libertação. E é tão interessante ver como Deus opera a libertação num lugar de cativeiro. Mas naquela noite, o cativeiro ali acabou. Naquela noite ali, o cativeiro acabou. Então, que seja um tempo determinado para que o cativeiro acabe, para que a libertação aconteça. E que essa noite possa ser noite de libertação. A semelhança do que aconteceu lá, que possa acontecer aqui, possa acontecer no nosso derredor, que possa acontecer na sua casa, que possa acontecer a libertação. Amém? E aí é interessante uma coisa que, nesse texto, eu creio que você já ouviu acerca desse texto, e o que nos chama mais atenção nessa passagem é a forma que aconteceu naquele cárcere, é a manifestação de Deus naquele cárcere. É uma coisa extraordinária, não é uma coisa comum. Então, isso me chama atenção. Mas tem uma coisa que me chama também atenção aqui. Semana retrasada, nós compartilhamos acerca de 4 homens que levaram um paralítico até Jesus. E na célula, o nosso irmão Reinaldo colocou que essa passagem era uma passagem enigmática, né? Enigmática, entre outras, é um enigma. Você parece, né, segundo a interpretação dele, a avaliação dele, o entendimento dele, ficava claro que aquele homem estava sendo levado para ser curado, porque ele era paralítico. Mas poderia ele estar buscando não diretamente aquilo, mas a sua salvação.
coisa que me chama a atenção, para mim tem um enigma nessa passagem, nessa história aqui, é porque dois homens são açoitados, são presos, e eles estão louvando de quê? Eles estão louvando por quê? Por que eles estão louvando? Se eles tinham acabado de apanhar, tinham acabado de ser presos. Num primeiro olhar, parece contraditório. Eu não tinha motivo para louvar. Tinha motivo para murmurar ou reclamar. Ô Senhor, estamos fazendo a sua obra, o pessoal converteu, nós apanhamos, ainda estamos presos. Parece contraditório. Mas aí, por que eu entendo que esses homens, eles fizeram isso? Da onde veio a motivação para que eles estivessem louvando, orando? E o louvor e a oração deles, a Bíblia diz, que foi nesse momento que eles estavam orando e louvando, e os presos ouviam, que o terremoto veio. Então subentende-se que a ação deles de orar, de louvar, de adorar, trouxe a manifestação de Deus para aquele lugar. Amém? Por quê? Aqui não tem indício de que eles estavam ali lamentando, eles estavam celebrando. E o que eles estavam celebrando? Da onde vinha essa alegria? Da onde vinha essa alegria deles? Que não era uma alegria natural, que não era uma alegria humana, que é a alegria do mundo. Você pode ficar alegre por uma determinada situação, você ganha um presente muito bom, você fica alegre. Alguém brinca com você, te faz de chapeuzinho vermelho e você fica alegre. Isso é uma alegria maravilhosa. Mas a motivação dessa alegria, né, é uma outra questão. Você pode ficar alegre, ou você pode ficar triste. Você pode ficar triste. Você vê, tem a notícia que o seu time, o nosso Mengão, o poderoso Mengão, tomou de 4-1 dentro do Maracanã. Isso é um absurdo. Mas nós não vamos ficar tristes não, né, Bruno? Porque o nosso coração não está lá. A nossa alegria é outra. Então isso pode acontecer ou não. Mas o mundo tem uma alegria que é humana, tem uma alegria que é natural, mas tem uma alegria que é especial. Que era essa que esses homens estavam sentindo, que é uma alegria que vem de Deus. Essa era a alegria que eles estavam. E aí a gente começa a entender por que eles estavam adorando, por que eles estavam louvando. Lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 9 e 10, muitas vezes nós repetimos o que eu vou falar aqui, baseado nesses dois versículos, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nesse contexto lá de Neemias, estava Neemias e Esdras lá, o templo já havia sido reedificado, a cidade já tinha sido reedificada, e o povo voltou, e eles trazem o livro da lei, e colocam lá diante do povo, numa praça, e vão ler, e a Bíblia diz que eles começaram de manhã, foi até tarde, estima-se que ficaram 5 ou 6 horas ali em pé, o povo ficou em pé, e Esdras lendo o livro da lei, lendo a palavra de Deus, e eles se entristeceram, porque eles começaram a se avaliar aquilo que eles tinham feito de errado. E aí Neemias fala o seguinte: ei, se entristece não, hoje é dia de alegria, porque o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor restaurou o que tinha sido quebrado. Então hoje é dia de alegria, sai, coma, beba, compartilha com seu vizinho, se não tem, leva para quem não tem, se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria
do Senhor é a nossa força. A alegria é dele, vem dele. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, Paulo tratando do fruto do Espírito e do fruto da carne, ele diz lá que como fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Aí ele dá uma lista, mas a alegria está contido ali. Alegria do Espírito. É um fruto gerado pelo Espírito. É que vem do Espírito de Deus. Então essa alegria que eles tinha uma origem em Deus. Tinha origem em Deus. Então nós somos portadores de uma alegria que é nossa, que vem de Deus. Que vem de Deus. E essa alegria que vem de Deus só tem quem é de Deus. Essa alegria do Espírito só vem quem tem o Espírito. Então nós temos essa alegria. Eles tinham o Espírito. Eles tinham essa alegria. Lá em João, no capítulo 14, no verso 15 a 17, diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então, se o Espírito Santo está em nós, e como fruto do Espírito tem alegria, essa alegria, o Espírito vai gerar em nós. E o que nos fortalece, e o que fortaleceu esses homens, como disse Neemias, o Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito fortaleceu, e aí vinha essa alegria. Então, primeiro nós precisamos entender a origem da alegria deles. E a alegria deles é a mesma nossa. Se eles passam a mesma situação, nós somos iguais. Porque o Espírito que está neles é o mesmo Espírito que está em nós. Romanos 8:9 fala isso. Aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Então nós temos. O segundo ensino que eu vejo aqui é que essa alegria era a alegria da salvação. Eles tinham a alegria da salvação. Não só a salvação deles, como a salvação daquelas pessoas que eles viram ser salvas. É muito interessante, porque quando a gente vê o último verso que eu li, no verso 34, sim, verso 34, vamos olhar lá o que é que diz o verso 34. Vamos pegar do 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então tinha uma alegria da salvação. Ele se alegrou porque ele creu em Deus. Então tinha alegria da salvação. Aí olhando para a vida de Davi, um homem de Deus, foi muito usado por Deus. Em dado momento da vida de Davi como líder, ele não vai à guerra, ele fica em casa, fica no seu palácio. Em dado momento ele vê uma mulher se banhando, ele se enamora daquela mulher, ele manda chamar aquela mulher, ele adultera com aquela mulher. Batseba, mulher.
E aí um profeta chamado Natã é usado por Deus para ir lá falar com Davi. Natã dá uma volta de 360 para falar com Davi, conta uma história que um homem tinha uma ovelha e o outro apoderou-se dela. E aquele homem rico tinha muitas ovelhas, mas pegou a única ovelha que o outro tinha. E aí o profeta pergunta ao rei: o que faz com um homem desse? Ele falou: tem que matar. Ele falou: esse homem é você. Esse homem é você. E aí é gerada uma criança, a criança nasce enferma, passa um tempo, Davi intercede pelaquela criança, a criança acaba morrendo. E aí no Salmo 51, Davi escreve esse salmo baseado nessa situação que ele viveu. Ele reconhece o pecado dele, ele se quebranta diante de Deus, mas ele coloca algumas coisas muito interessantes para Deus e muito importantes. Ele fala: não retira de mim o seu espírito, e faça com que eu tenha o júbilo da tua salvação, alegria da salvação. Então, independente de qualquer circunstância, eu e você temos que nos alegrar porque nós somos salvos. Não há alegria maior do que essa, não é benefício maior do que esse. Não existe benefício maior do que o benefício da nossa salvação. Eles celebravam, eles tinham alegria da salvação deles e alegria de ver outras pessoas salvas. Por isso que Jesus vai dizer, Jesus disse que quando um pecador se arrepende e quando ele se converte, o que acontece? A festa no céu, alegria no céu. Então, quando você se converteu, teve festa no céu. É festa, alegria. Tem uma igreja, agora eu não tenho assistido os vídeos e as pregações dessa igreja, mas eles chamam as pessoas na frente. É uma igreja grande, converte muita gente, sempre converte bastante pessoas lá naquele lugar. E depois que eles fazem oração pelas pessoas, que as pessoas fazem oração de confissão, salvação, e aí eles falam: agora vocês olhem para trás, agora vocês ganharam uma nova família. Aquelas pessoas viram para trás para a igreja, aí eles, com aquelas coisas de história de tipo confete, né? E há uma festa ali naquele lugar. Eu tenho um amigo que ele falou para mim, ele falou: o dia que eu estiver à frente de uma igreja, vai ter uma pessoa preparada com os fogos lá atrás, lá em cima. Eu vou mandar foguete para tudo que é lá. Paulo Silvino, você conhece? Vou mandar para tudo que é lado lá. Eu falei: Paulo, não, vou mandar foguete, tem que festejar, meu irmão. Eu falei: amém. Então nós temos que entender isso e não banalizar, que muitas vezes a gente, não é que nós banalizemos, mas nós fomos salvos, esquecemos que nós fomos salvos, não que nós fomos salvos, da importância da nossa salvação. Tratamos como uma coisa comum, mas nós fomos salvos. Existe uma alegria porque eu sou salvo. Amém? Existe uma alegria porque nós somos salvos. Existe uma alegria. Então eles celebravam pela salvação deles, entendo eu, pela salvação daquelas pessoas. E a salvação traz alegria. Quantas pessoas presas, amarguradas, que passam a vida em depressão, que passam a vida numa pobreza espiritual, você olha aquela pessoa amargurada, mas que quando ela tem um encontro com Cristo, quando ela é salva, você percebe que muda a condição, você vê uma nova pessoa, você vê uma pessoa feliz, você vê uma pessoa alegre. Isso é muito bom.
Isso é maravilhoso. Uma outra lição que eu aprendo aqui e me chama a atenção com relação a esse contexto, a situação que eles viveram, pegando como referência o profeta Abacuque. E essa semana passada um amigo meu falou assim para mim: eu estou como Abacuque. Ainda, nós sabemos isso de cor e salteado, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Ainda e que não haja na videira, que o fruto da oliveira minta, e que não haja gado no pasto. Todavia eu Então essa alegria, ela independe de circunstâncias. Essa alegria, ela independe de circunstância e é uma alegria permanente, porque ela não acaba, ela está aqui, porque ela é do Espírito, ela é do Senhor produzida em mim. Então, mesmo que esteja tudo ruim, essa alegria, ela permanece. O meu humor, ele pode mudar. Essa alegria humana aí, ela pode oscilar. Meu time perdeu, eu estou triste. Meu time ganhou, eu estou alegre. Ela oscila dependendo da circunstância. Mas essa alegria do Senhor independe das circunstâncias. Então, mesmo apanhando, mesmo açoitado, mesmo preso no tronco, a alegria permanece. Ela independe das circunstâncias, meu irmão. Então, mesmo que a situação de adversidade te cerque, todavia eu me alegrarei no Senhor. E tem alguém específico que é mestre em querer roubar a nossa alegria. Trabalha para roubar a nossa alegria. Trabalha para querer roubar a nossa paz. Mas nós temos uma alegria que ele não pode roubar. Porque essa alegria é do Espírito colocada em nós. Vem de Deus, está em nós, está em mim, está em você. E aí a gente começa a entender por que eles louvavam, por que eles adoravam. Independente das circunstâncias. Eu não estou dizendo aqui para nós negarmos as adversidades que nós estamos vivendo. Não é isso. Elas existem. Nós não podemos negar que elas existem. Eu estou falando aqui de uma outra coisa. Estou falando de uma alegria que independe das circunstâncias. Nós não podemos dizer, está tudo bem. Não está. A situação, ela está difícil. As adversidades, elas vieram. E elas vêm. Mas a minha alegria, ela permanece. A minha alegria, ela permanece. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas acham que os cristãos são malucos, né? Está tudo ruim. Está tudo ruim e ele está feliz por quê? Ele está rindo de quê? Que alegria é essa? E aí eu lembro que nós estávamos lá na célula do Porto Velho e nós íamos iniciar uma célula uma noite e nós ficávamos na casa de uma irmã e a mãe dela morava na outra. E aí a mãe dela vinha e nós fazíamos a célula na casa da mãe dela. E ela ficava preparando o lanche lá para nós, lá, né? Para depois, no final da célula. E aí um dia ela veio de lá e veio cantando, dançando no quintal. E nós ficamos olhando para ela sem entender o que estava acontecendo. E ela dançava, e ela rodava. O que
está acontecendo com ela? E ela vem chegando, e ela vem chegando, e ela vem chegando. Aí quando ela entrou na cozinha onde nós estávamos, aí nós ouvimos o que ela estava cantando e percebemos o que estava acontecendo. Tem alguns aqui que estavam lá naquela noite. E ela cantava: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair. Aí, o que aconteceu com a irmã Nayara? Aquela alegria que a irmã estava cantando contagiou aquela cozinha, e nós começamos a cantar e a dançar. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não vai mais sair de dentro do meu coração. Aí eu falei: o que houve, irmã? Recebi uma bênção grande lá. Ela falou: não, é a alegria da salvação, ele me alcançou. Então essa alegria não vai mais sair, meu irmão. Alegria de Deus, querido. Isso é maravilhoso. Porque se nós formos nos deixar levar pelas circunstâncias que nos cercam, por uma vacina que nunca chega, mas tem um tempo de Deus determinado, as notícias, terremoto na Grécia, na Turquia, situações, assassinato na França, lá na minha Paris, ainda bem que quando eu chegar lá isso já acalmou, já terminou. E aí as situações nos assustam. Mas nós precisamos aprender com Paulo e Silas. Então essa noite nós estamos aprendendo com os nossos irmãos Paulo e Silas, aprendendo com o apóstolo Paulo, o mestre Paulo, a celebrar, essa alegria que vem de Deus, é dele. E a quarta lição é que esses homens, eles tinham uma alegria de participar da obra de Deus, da missão que Deus propôs a eles. Só que acontece, queridos, que por conta dessa missão, eles foram açoitados, eles apanharam, eles foram perseguidos, tinha uma oposição ali. Então a oposição, ela sempre vai existir, e nós precisamos entender isso. E aí, para terminar essa última lição aqui, num texto que nós compartilhamos semana passada, Mateus no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 11. A partir do verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegre-se, regozije, porque grande é a sua recompensa nos céus. Aí é com esse entendimento que eles estavam lá naquele cárcere, louvando a Deus, orando a Deus. Grande é a recompensa, é o galardão lá no céu. Então, que nós possamos sair daqui essa noite aprendendo com esses homens de Deus sobre a alegria que vem de Deus. Recapitulando, a verdadeira alegria, ela tem origem em Deus. Essa alegria, ela se manifesta por meio da salvação, a alegria da salvação. Nós temos essa alegria. Ela tem origem em Deus e pode se manifestar através da alegria da nossa salvação.
ela independe de circunstâncias. Ela independe de circunstância. E ela traz recompensas no céu. Então se alegre, meu irmão. Se alegre, minha irmã. Com alegria que vem de Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez você tenha entrado aqui triste. Talvez você tenha entrado aqui triste. Talvez você tenha tido uma semana conduzido para a tristeza. Mas que você saia daqui essa noite, celebrando ao Senhor. Primeiro porque você é salvo. Você é salvo. Essa é a alegria da salvação. Vamos colocar o pé. Alegria da salvação. Essa é uma palavra para nós. Essa é uma palavra para essa igreja que tem se dedicado, que tem sonhado com vidas salvas, com vidas libertas, e que outros, a nossa semelhança, possam ser alcançados pela salvação e vivam essa alegria que Paulo e Silas tinham, que a Lídia alcançou, que o carcereiro no final diz aqui, que o carcereiro, ele se alegrou. Então não existe alegria maior do que a alegria da salvação. De repente, aquilo que você está pedindo tanto a Deus não vai acontecer agora. E de repente não vai acontecer, Deus sabe. Mas, todavia, como disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. Então que nós possamos nos alegrar nele. E que nessa noite nós possamos nos alegrar nele. E que esse contentamento, que não é humano, que vem de Deus, que tomou aquele ambiente daquele cárcere, possa tomar a sua casa, a sua vida nessa semana. Que você possa, apesar da situação, apesar das circunstâncias, adorar a Deus na sua casa, louvar a Deus na sua casa, aonde você estiver, e que a sua adoração e que a sua oração possa manifestar, fazer manifesta a presença de Deus na sua casa, aonde você estiver. E a semelhança do que aconteceu ali, pessoas possam ser salvas, pessoas possam ser libertas, cadeias possam ser quebradas. Que essa semana possa ser uma semana de celebração, uma semana de adoração. Senhor, a circunstância não me conduz a adorar, mas eu vou adorar a si mesmo. Lá no livro de Jó, no começo da história de Jó, quando Jó perde tudo, a postura de Jó é cair de joelho diante de Deus e adorar a Deus e declarar: nu vi do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vamos dizer isso? Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. Pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. É para você celebrar. É para você celebrar. O pão vivo que desce do
sustenta.
essa noite. Muito obrigado porque nós saímos daqui, alimentados pela Tua palavra, creio eu, ensinados pela Tua palavra, certos, Deus, que independente das circunstâncias que nos cercam, todavia nós vamos nos alegrar em Ti. E que essa semana, Senhor, essa alegria que está em nós, que é sua, do Teu Espírito, ela se manifeste aonde nós estivermos. Que a Tua presença se manifeste aonde nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, a ponto de cadeias serem quebradas, grilhões serem quebrados, vidas sejam libertas. Senhor, que essa alegria se manifeste, que essa presença se manifeste essa semana. E que nós possamos celebrar, Senhor, celebrar a salvação de muitas vidas. E nos alegrar com a salvação de muitas vidas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a verdadeira alegria, que é permanente, independente de circunstâncias. Essa alegria é Tua, está em nós por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado, muito obrigado pela nossa salvação. Mas, Senhor, ela não se encerra em nós. Que outros possam ser alcançados. A semelhança de Lídia, a semelhança daquela escrava que foi liberta, a semelhança daquele carcereiro e a sua família. Que outras vidas possam ser alcançadas por meio das nossas vidas. E que possamos estar atentos, porque o Senhor os colocou num lugar que não era um lugar apropriado para se manifestar a salvação, mas era ali que o Senhor queria manifestar a salvação. Era um lugar adverso, era um lugar de adversidade. Se for assim, só nos dê esse entendimento, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como agentes Seu, como embaixadores do Teu reino, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá em paz, querido, tenha uma boa semana. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar